Unidade Central de Processamento ou CPU. Também conhecido como processador, é um componente básico de hardware fundamental para o funcionamento do computador e que sem esse dispositivo o equipamento não funciona corretamente, né? Vale salientar que tal componente, o CPU, processador, não deve ser confundido com o gabinete do computador, como ilustra a figura. O gabinete é uma peça muito grande, né, onde fica as partes, as peças, né, os dispositivos do computador no geral. A placa-mãe, os pentes de memória, né, as placas de vídeo, enfim, são dispositivos totalmente diferentes. Então, não se confunde processador CPU com gabinete. Então, o processador nada mais é que um chip instalado na placa-mãe do computador, responsável por processar dados e executar tarefas. Muitas delas não percebemos, outras sim. Ainda assim, nós sabemos, é sabido dizer que dados são armazenados plenamente na memória principal. O processador, ele juntamente com os dispositivos de entrada e saída e a memória, né, eles realizam o processo de busca, leitura, execução, processamento e gravação das instruções, concretizando tal ciclo como buscar, decodificar e executar. É importante que nós devemos saber que a comunicação que existe entre esses módulos, né, o de entrada e saída, que são as peças parte do computador, né, o teclado, o mouse, eles são ligados por linhas de transmissão, que se denomina barramento, certo? Conforme mostra a figura. O processador ele se divide em três partes: na unidade de controle, na unidade lógica e aritmética e nos registradores. A unidade de controle, o C, ela fica armazenada dentro do chip juntamente com a unidade lógica e aritmética, funcionando como o cérebro do processador. A sua função não é processar os dados, e sim controlá-los. Ele faz uma ponte entre a memória. Ele pega as instruções contidas na memória principal e gerencia para a ULA, né, que ela funciona como um corpo. Então, a unidade de controle, cérebro, unidade lógica e aritmética, corpo. O cérebro manda, passa as informações e a unidade lógica e aritmética executa, né? Também fica dentro do chip do processador, juntamente com a unidade de controle, né? Recebe as instruções e executa. Executa devidamente as tarefas, né, assim designadas. Com a evolução dos anos, esse processamento ficou bem mais rápido e aumentou consideravelmente a quantidade de tarefas em execução. Isso deve se atribuir aos programas de computadores melhores, né, bem mais avançados, projetados com finalidade de auxiliar o hardware a aumentar a capacidade do desempenho. Não só a melhora do software, como também do hardware, né? A melhora na capacidade, no desenvolvimento de execução de tarefas. Registradores são um grupo de unidades de armazenamento, conhecida como memória de rascunho, dividindo-se em visíveis ao usuário e controle e estado. Visível ao usuário, todos nós já conhecemos os softwares, né? Somos usuários, né? Digitamos através do teclado, de mouse, né? Mandamos através do dispositivo de entrada, que são esses que foram ditos, né? E ela nos retorna através do processamento dos dados devidamente, através do dispositivo de saída, né? Que é o vídeo, o monitor, e também impressora, através de impressão, né? E o caixinha de som também, né? E a linguagem de programação, no caso, né, do visível ao usuário, né, ela irá realizar funções e armazenar dados e ou endereços, né, tendo como exemplo o registrador de dados, que se dedica para o registro de dados apenas, né. Para a última, que seria controle estado, né, são locais de armazenamento dentro do CPU. Né. Temos como exemplo o registrador de buffer de memória, né, que dita a quantidade de bits ou bytes, palavras, a enviar ou receber da memória ou do dispositivo ES. Né? Digamos, digitamos um endereço, digitamos o nome completo através do teclado, né? Ou enviamos figura através do dispositivo de entrada e visualizamos no dispositivo de saída, que é o monitor, né? Ou a impressora. E aqui foram as referências bibliográficas para conclusão e toda a realização desse trabalho.